Então, os múltiplos desdobramentos de corpos, níveis, subníveis, subpersonalidades e personalidades múltiplas. Desestabilizada a estrutura espiritual, aquele conjunto de corpos, se desestabilizam porque a pessoa vem adotando já há várias encarnações, ou nessa, ou no momento, comportamentos inadequados, tem vícios, claro que isso vai criando ondas desarmônicas e vai desestabilizando os corpos, a estrutura de suporte do espírito, vai agregando energia negativa nesse ou naquele corpo. E principalmente nos 3 corpos que têm ação direta na nossa vida, que é o corpo astral, que é o decodificador das emoções, o mental inferior, que comanda os 5 sentidos e o intelecto, e o mental superior, que comanda a nossa vontade, né? A nossa intuição, a nossa vontade. Então, esses 3 corpos, se os comportamentos ligados a esses atributos forem inadequados, eles vão ficar afetados. Então, mexe na estrutura, na vibração equilibrada desses corpos. Evidentemente que se eles não estiverem vibrando corretamente, a personalidade física vai sofrer as consequências. Então, ocorrem as dissociações na consciência, né? Então, desestabilizar a estrutura perispiritual pela necessidade de reciclar memórias, porque às vezes a desestabilização ocorre por essa necessidade. É uma questão evolutiva. Então, a pessoa não está doente porque tem uma doença, ele está doente porque ele está conservador demais. Ele está desatualizado. Então, o próprio processo evolutivo vai mexer com isso, fazer com que ele faça alguma coisa, né? Reciclar comportamentos inadequados, crenças. Uma das piores coisas, uma das pessoas mais difíceis de trabalhar é o crente, porque para ele já está tudo certinho, tudo organizado, não há possibilidade nenhuma de nada novo, porque já está tudo escrito na Bíblia. Né? Deus já disse tudo, né? Preconceitos, conceitos equivocados, informações desatualizadas, conceitos desatualizados, armazenados nos corpos, nível e subnível, surge a insatisfação e as distorções na manifestação da personalidade física, gerando desdobramentos de subpersonalidade ou desdobramentos na forma de subpersonalidades, que toda pessoa insatisfeita faz isso, o satisfeito também faz, só que faz desdobramento positivo. E quando você desenvolve uma certa percepção, se torna muito interessante observar isso. Uma certa feita eu estava andando na rua em Lages e passando na frente de uma padaria onde eu comprava algumas coisas sempre. Um dos filhos da dona da padaria tinha um distúrbio mental. Então ele tinha uma crise que parecia uma incorporação e saía andando pelo meio da rua, né, balançando os braços e gritando. Dava a volta inteira na quadra, voltava, entrava na padaria e se aquietava. Daí até ajudava lá dentro, mas quando dava a crise ele tinha que sair da voltinha dele, né? E eu estava passando na frente e vi que ele saiu andando assim pelo meio da rua, quase foi atropelado. Eu digo, vou fazer alguma coisa, porque eles não iam no centro, porque não aceitavam, né? Vou ver o que eu posso fazer por esse sujeito. Quando eu pensei em falar isso, saiu uma outra pessoa, parece que desdobrou uma personalidade com a veste branca e se deslocou, deslizou e foi até onde o sujeito estava e colocou a mão sobre a cabeça dele. E foi interessante porque ele estava bem no meio da rua, em seguida ele veio para o lado da calçada. E daí deu o resto da volta à calçada, parecia mais calmo, mas por cima da calçada, não foi mais pelo meio da rua. E eu fiquei olhando aquela forma, aquele fantasma que saiu vestido de branco, né? Achando interessante, mas claro, você já está trabalhando, então você tem a ideia de como as coisas funcionam. A minha vontade produziu um desdobramento imediato, uma subpersonalidade socorrista. Então nós fazemos subpersonalidades positivas também. Se eu quero me projetar e socorrer uma pessoa em algum lugar, eu posso me projetar. E se a pessoa lá tiver uma capacidade de percepção mais aguçada, ela vai me perceber lá. E talvez muitos de vocês tenham experiência e relatos sobre isso, né?
Então, da mesma forma, eu faço uma personalidade negativa. Estou com um desejo contido, um desejo inadequado, inconveniente, contido, reprimido. Vai ocorrer um desdobramento e essa personalidade que tem esse desejo vai atender o seu desejo, né? Então, é comum você encontrar, e os espíritos dão muito notícia disso, encontrar nos umbrais não só as pessoas dormindo, como as pessoas que estão acordadas aqui estão em desdobramento lá também, em determinadas áreas, né? Vão atender desejos, outras necessidades. Então geram os desdobramentos de subpersonalidade também ao acordar de personalidades múltiplas, desarmônicas, vividas em outras existências. Então nós temos que ter os recursos para trabalhar com isso, para compreender isso, para saber por que das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Né? As crianças estão vindo com muitas desarmonias hoje, com muitas personalidades aflorando rapidamente, personalidades adultas, então torna a criança muito difícil de lidar, porque ela quer se comportar como um adulto, tem dificuldade enorme da chamada obediência, né? De acatar os pais, porque ela não se vê como criança. Então, seguindo em frente, gente. Então, na realidade, nós temos ou produzimos múltiplos desdobramentos. Tem os desdobramentos que são inconscientes, que são os de personalidade e de corpos também, muitas vezes pode ocorrer de forma inconsciente, mas sempre o de corpos, o corpo imediatamente inferior ficará desacordado, senão não ocorre. Né? Então, esse é o desdobramento de corpos. Desdobramento de personalidade podem acontecer vários simultaneamente sem que a pessoa se dê conta, sem que ela perceba. Então, como que você se desdobra? Você se desdobra para enfrentar uma nova situação, se desdobra e se incorpora, né? Porque se passa a fazer a incorporação destes eus menores. Você se desdobra porque está apegado em alguma coisa, mantém-se desdobrado. Você se desdobra porque quer se afastar de alguma coisa, ou você se desdobra porque quer desempenhar uma tarefa, ou criar uma dificuldade para alguém, e se desdobra porque está inconformado com a atitude da consciência física, que ela não tomou a atitude que deveria ter feito, fica remoendo aquilo, então se cria uma personalidade, e essa personalidade vai te cobrar. Ela vai ficar inconformada e vai cobrar. A tua consciência tem essa propriedade de fabricar uma cópia que vai agir contra você. Essa cobrança pode ser tanto por uma coisa boa quanto por uma coisa ruim. Em geral, muito mais para as coisas ruins do que boa. Porque a cobrança negativa ela é extremamente explícita, é extremamente lesiva, né? Prejudicial. Já a cobrança de uma personalidade mais amorosa, mais fraterna, ela é mais suave, né? É muito mais uma orientação do que uma cobrança. Mas quando uma personalidade amorosa também resolve de agir criando algumas dificuldades na sua vida, ela não vai criar uma dificuldade que gera dor, vai criar uma dificuldade que gera sofrimento e gera reflexão. Né? Invariavelmente, e às vezes com dor também em alguns casos, quando não tem outro jeito. Então, você não diz que tem a voz da consciência, diz faça ou não faça? E tem aquela outra vozinha que diz, faça, e fica foita para fazer. Né? Aí você soltou, pronto, aí ninguém mais segura. Né? Então, os múltiplos desdobramentos são os de corpos, níveis e subníveis, e os de subpersonalidades e personalidades múltiplas. São duas coisas. Aqui é a estrutura, o suporte do espírito para a manifestação da vida física e os instrumentos de interação com o meio e com as outras pessoas, né? Que são as personalidades múltiplas e sub. Então, tem N razões para que as coisas se deflagrem. Necessidade de reciclar memórias. Você tem um arquivo de informação desatualizado. Vai ter que reciclar aquilo. Inventariar para jogar fora o que não presta. Vamos supor que os seus conceitos, você vivendo na França hoje, mas você está com os conceitos de 200 anos lá da França. Alguma coisa deve ter mudado lá, né? Embora eles preservem o máximo para não mudar, né? Mas alguma coisa mudou, então você precisa se atualizar. Senão aquilo começa a te causar desconforto.
né? Pessoas muito conservadoras começam a entrar em confronto com os familiares mais jovens, com filhos, com netos, né? Não é assim? Esses avós muito conservadores, às vezes, têm sérios problemas. Não, porque não pode isso, porque no meu tempo não era assim, porque papapá, né? Então não se atualizam, né? E nesse momento, como se dá o desdobramento? Nesse momento, aquela personalidade conservadora do passado já está desdobrada, atuando. Então, ela está manifestando, ela está dizendo que está ali presente, chamando atenção. A consciência física é quem tem que fazer o trabalho de atualização, porque ela só está dando passagem, não mexeu ainda. Então, essa coisa de que nós deveríamos fazer a autoanálise, né? Por isso a recomendação do conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você não se observa e não aceita as observações que os outros fazem, porque as pessoas fazem muito aquela observação do não gosto disso, não gosto daquilo. Então, que você tem esse defeito, que você é um chato, que você é isso, que você é aquilo, e nós não gostamos. Mas nós deveríamos prestar atenção nisso, porque se eles têm razão, a gente corrige. Mas invariavelmente nós ficamos chateados com as pessoas que nos observam, né? Que a gente gosta de receber elogio, né? Que nós somos bonitinhos, que nós fazemos tudo certinho, nossa, que pessoa maravilhosa. Isso a gente gosta de ouvir. Agora, quando diz que você é um chato, né? Que você é insuportável, que você é isso, que você é aquilo, aí você não gosta de ouvir. Mas parou para pensar se não é assim mesmo? Então, basta se olhar, né? Que você começa a perceber. Memórias, comportamentos inadequados, incompatíveis com a vida atual. Crenças. Por exemplo, uma crença velha, ruim, extremamente ruim. Deus castiga. Isso é crença, né? A pessoa colocou isso na cabeça, então qualquer coisa ruim que lhe aconteça é castigo de Deus. Ele não vai nem tratar, nem procurar o porquê, porque é castigo de Deus. Isso não vai, quem vai discutir com Deus? Bom, se fosse discutir também não sabe nem onde é que o homem está, né? Como é que a gente vai discutir? Né? Ele só determinou, né? Fica complicado. Preconceitos, que às vezes nós trazemos cada preconceito e nem percebemos. Pois é, você diz que Deus é homem. Quem te garante que é? Mas eu falei isso? Ele, cadê o homem? Ah, tá certo. Viu? Um preconceito. Cadê a pessoa? Agora melhorou. Filhas de padre, né? Você viu? Não me perdoa nada aqui. Se você não põe a mãozinha assim quando você vai explicar. É bispo e cardeal. A pessoa observando. Tem que ter cuidado com ela. Eu já percebi que eu estou no meio de um ninho de cobras aqui.